Fala, profissional criminalista! Hoje é dia de mais um vídeo por aqui, é sobre dosimetria da pena que falaremos hoje. Pois é, a grande maioria dos advogados não se atenta à dosimetria da pena e nos recursos fica mais preocupado na questão do mérito, em pedir uma absolvição ou uma desclassificação e acaba não discutindo uma das partes mais importantes do processo do seu cliente, que é a dosimetria da pena, porque no final, caso ele venha a ser condenado, é essa dosimetria que ele vai cumprir. Então você, advogado criminalista, precisa aprender tudo que a gente vai falar nesse vídeo hoje para poder aplicar nos seus processos criminais. E para facilitar, vamos para a prática? Então, por exemplo, alguém que sofreu uma condenação pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Esse crime é previsto uma pena mínima de 4 anos até 10 anos. É nesse momento que o juiz faz a chamada dosimetria da pena, para chegar em alguns critérios em que uma condenação vai ficar entre 4 e 10 anos. E quais são esses critérios? O juiz utiliza o que a gente chama de primeira fase, aqui ele vai analisar o artigo 59 do Código Penal. Depois nós temos a segunda fase, em que o juiz vai analisar a presença de atenuantes do artigo 65 do Código Penal e a presença de agravantes, artigo 61 e 62 do Código Penal. Por fim, nós temos a terceira fase, em que o juiz vai analisar causas de aumento e causas de diminuição da pena. Feito essa dosimetria da pena, a gente chega numa pena final. Bom, pessoal, então vamos lá para explicar para vocês o que significa cada fase dessa dosimetria da pena. Vamos iniciar pela primeira fase, que está aí prevista no artigo 59 do nosso Código Penal. Pega papel e caneta e começa a anotar. Nesse caso, é importante destacar que o artigo 59, além da dosimetria da pena, ele também diz respeito ao regime de cumprimento de pena, porque é aqui que o juiz vai determinar o cumprimento da pena, e também na conversão de penas privativas de liberdade para restritiva de direito. E agora, o artigo 59, ele é um pouco extenso, vale a pena a leitura, mas eu vou exemplificar um pouco, a título de exemplo. Para casos de bom comportamento, maus antecedentes ou então nas circunstâncias do crime. Nesse caso, o juiz pode aumentar a pena do seu cliente. Então, depois que ele aumentou ou não a pena aí na primeira fase, a gente passa para a segunda fase. Nesse momento, o juiz vai analisar se tem alguma atenuante. A circunstância atenuante é aquela, por exemplo, de ser o acusado menor de 21 anos, ter confessado o crime, e você encontra no artigo 65 do Código Penal. Ele também vai analisar aí se tem alguma circunstância agravante. Por exemplo, reincidente, ter cometido o crime contra uma criança, contra uma pessoa maior de 60 anos, e você encontra no artigo 61 e 62 do Código Penal. Passando então para a terceira fase, é nesse momento que o juiz vai analisar se tem alguma causa de aumento de pena, por exemplo, ter cometido o crime com emprego de arma, ou então alguma causa de diminuição, no caso a tentativa. Sim, agora depois dessas três fases que a gente exemplificou para vocês, cabe a você, advogado criminalista, analisar na sentença que o juiz determinou para o seu cliente qual a fração que o juiz aumentou a pena aí do seu cliente. Por quê? Porque essa decisão ela precisa ser fundamentada. O juiz não pode somente aumentar a pena sem fundamentar os motivos pelos quais ele fez aquilo. E caso essa decisão não seja fundamentada, cabe a você, na fase recursal, tentar quebrar essa dosimetria da pena e diminuir a pena do seu cliente. É isso, agora depois desse vídeo você já sabe analisar melhor a dosimetria da pena e, consequentemente, possivelmente beneficiar o seu cliente. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ele te retribuiu de alguma forma.